Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Essa é uma das declarações mais impactantes do Salmo 14, versículo 1. E talvez uma das mais incompreendidas. Você parou para pensar no que realmente significa viver como se não existisse Deus? Não estou falando apenas sobre ateísmo declarado, mas sobre aquela forma sutil e perigosa de conduzir a vida ignorando completamente a presença e a vontade do Criador. É uma realidade que permeia nossa sociedade e, infelizmente, até a vida de muitos que se declaram cristãos. Então hoje, vamos mergulhar nessa reflexão profunda sobre por que a Bíblia chama essa postura de nécio e como isso impacta cada aspecto da nossa existência. A palavra nécio, no texto original hebraico, é Nabal, que vai muito além de uma simples falta de inteligência acadêmica. Ela descreve uma insensatez moral e espiritual profunda, uma cegueira voluntária diante da realidade mais óbvia do universo, a existência de um Deus criador, sustentador e governador de todas as coisas. Quando paramos para observar a criação ao nosso redor, desde a complexidade microscópica de uma célula até a vastidão organizada do cosmos, negá-la como uma obra de um criador supremo, de uma inteligência suprema, requer um esforço mental gigantesco, enorme. É como você entrar em uma casa perfeitamente organizada com móveis dispostos harmoniosamente, obras de arte na parede e insistir que tudo aquilo surgiu por um acaso, sem qualquer arquiteto ou decorador. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, lemos que as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A negação de Deus não é uma questão intelectual, mas uma rebelião consciente do coração humano. Antes de continuarmos essa reflexão muito importante, eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você mais sentiu a presença real de Deus. Essa experiência nos ajuda a entender como é impossível ignorar completamente o Criador quando estamos verdadeiramente atentos. E não se esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo os links para estudos bíblicos profundos que estão também permeando esse tema. Quando você adquire esses materiais, está contribuindo diretamente para que o canal continue crescendo, levando a palavra de Deus para mais pessoas. Cada apoio faz a diferença na expansão desse ministério, tá? Mas vamos pensar praticamente sobre o que significa viver sem Deus no dia a dia. Não estamos falando apenas daqueles que negam abertamente a existência divina, mas daqueles que vivem como se ele fosse irrelevante para as suas decisões cotidianas. Quantas vezes nós tomamos decisões sobre carreira, relacionamento, finança, moral, sem sequer considerar o que Deus pensa sobre isso? Quantas vezes nós agimos como se fôssemos os únicos responsáveis pelo nosso próprio destino, ignorando completamente a soberania divina? Essa é a essência do que a Bíblia chama de vida nesiai. É como um peixe que decide nadar contra a corrente do rio, gastando todas as energias lutando contra a própria natureza da água que o sustenta. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, temos a orientação: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Viver sem Deus é escolher o caminho mais difícil, mais doloroso e, inevitavelmente, mais destrutivo. A consequência mais devastadora de viver sem Deus não é necessariamente a punição divina imediata, mas a perda gradual do próprio sentido da existência. Sem um propósito, a vida se torna uma sucessão de experiências vazias, uma busca desesperada por significado em coisas que jamais poderão satisfazer completamente a alma humana. Eclesiastes, escrito por Salomão, o homem mais sábio e próspero da sua época, documenta exatamente essa jornada. Ele experimentou de tudo: prazeres, riqueza, conhecimento, poder, construções grandiosas, relacionamentos múltiplos e, no final, concluiu que tudo era vaidade das vaidades. Quando desconectado de Deus, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Assim, ele conclui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Ou seja, sem Deus, até as conquistas mais impressionantes se tornam pó. Até os prazeres mais intensos deixam um gosto amargo de incompletude. É como tentar encher um vaso furado.
Não importa quanta água você despeje, ele nunca vai ficar cheio. O mais fascinante é observar como aqueles que insistem em viver sem Deus frequentemente acabam criando substitutos para ocupar o vazio deixado por ele. Alguns adoram o trabalho, transformando a carreira em um altar onde sacrificam família, saúde, relacionamentos. Alguns outros idolatram o dinheiro, acreditando que a segurança financeira pode substituir a segurança eterna, que apenas Deus oferece. Há também aqueles que fazem do prazer seu Deus, perseguindo experiências cada vez mais intensas numa busca insaciável por satisfação. E não podemos esquecer daqueles que divinizam a própria razão, acreditando que a ciência e a filosofia humana são suficientes para decifrar todos os mistérios da existência. Paulo, em Romanos 1, versículos 21 e 23, descreve perfeitamente esse processo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Todos esses substitutos são ídolos que prometem que só Deus pode dar, mas inevitavelmente decepcionam e escravizam. A ironia mais profunda da vida sem Deus ela não elimina a dimensão espiritual do ser humano, apenas a corrompe. Fomos criados à imagem de Deus, com uma necessidade intrínseca de transcendência, eternidade e propósito absoluto. Quando rejeitamos o Criador, essa necessidade não desaparece, ela se manifesta de formas distorcidas e frequentemente destrutivas. Vemos isso na explosão do misticismo alternativo, na busca por experiências espirituais em drogas, na proliferação de filosofias de autoajuda que prometem transformação interior, a obsessão, por causas sociais que assumem características quase religiosas. É como se a humanidade estivesse desesperadamente procurando por um Deus em todos os lugares, exceto onde Deus realmente se revela. Jesus disse em João capítulo 4, versículos 23 e 24 que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A vida sem Deus é uma adoração constante, mas direcionada aos objetivos errados, resultando em frustração espiritual crônica. Mas talvez o aspecto mais trágico de viver sem Deus seja a cegueira moral que inevitavelmente se desenvolve. Sem um padrão absoluto de certo e errado, cada indivíduo se torna o próprio Deus, determinando sua própria moral baseada em apenas conveniência, cultura ou preferência pessoal. Isso não significa que pessoas sem Deus sejam necessariamente imorais em todos os aspectos. Muitas mantêm padrões éticos elevados por razões práticas ou sociais, mas significa que não possuem uma base sólida e imutável para esses padrões. O que é considerado certo hoje pode ser errado amanhã, dependendo das circunstâncias ou das mudanças culturais. Juízes, capítulo 17, versículo 6, descreve uma época sombria na história de Israel. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Sem Deus como o rei supremo da consciência, cada pessoa se torna o próprio legislador moral, resultando em caos ético e confusão social. A consequência inevitável é uma sociedade onde a justiça se torna relativa, onde o poder determina o que é certo, onde a verdade se dissolve em opiniões pessoais. Aqui, chegamos ao ponto mais impactante dessa nossa reflexão. A Bíblia não apresenta viver sem Deus como uma opção neutra ou apenas uma preferência filosófica diferente. Ela descreve como uma forma de morte em vida, uma existência que nega a própria essência do que significa ser verdadeiramente humano. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo fala sobre aqueles que estavam mortos em ofensas e pecados, referindo-se precisamente a essa condição de separação de Deus. Não é morte física, mas morte espiritual, uma desconexão da fonte da vida verdadeira. É como uma árvore cortada de suas raízes. Pode parecer viva por um tempo, suas folhas podem até manter a cor verde por alguns dias, mas inevitavelmente vai começar a murchar, porque está desconectada da fonte de nutrição. Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Viver sem Deus não é apenas absurdo, é uma negação da própria vida autêntica. É escolher a existência mais pobre,
quando a mais rica está disponível. É preferir as sombras quando se pode viver na luz plena. E a conclusão a que chegamos é tanto desafiadora quanto esperançosa. Que é conhecer a absurdidade de viver sem Deus é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente plena. Deus não se esconde de nós, pelo contrário, ele se revela constantemente através da criação, da consciência, das escrituras e, supremamente, através de Cristo Jesus. A questão não é se Deus existe ou se ele está disponível para nós, mas se estamos dispostos a abandonar a ilusão de autonomia completa e nos submeter à realidade da dependência criatura-criador. Isso não significa perda de individualidade ou liberdade, mas descoberta da verdade, da verdadeira identidade. Liberdade que só pode ser encontradas no relacionamento com aquele que nos criou com propósito eterno. Salmos 16, versículo 11 nos promete: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, plenitude de gozo. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. A vida com Deus não é apenas alternativa à absurdidade. É a única forma de existência que corresponde completamente ao design original da alma humana. E você, tá pronto para abandonar a absurdidade e abraçar a vida verdadeira? Compartilhe aqui nos comentários como a reflexão tocou seu coração e que diferença a presença de Deus faz na sua jornada diária. Até o próximo vídeo.